Oi, eu sou a Letícia e hoje eu vou trazer esse vídeo ensinando para você como construir frases em Libras. Esse vídeo é muito importante, então preciso que vocês fiquem até o final, porque eu vou falar um pouco sobre toda a estrutura de Libras, algumas dicas também para você saber como construir essas frases em Libras. E eu sei que essa é uma dúvida que muita gente já trouxe. Então vamos começar? Bom, não sei se é todo mundo que sabe, mas a estrutura da Libras é diferente da estrutura do português, porque elas são línguas diferentes. Então, mas o que é essa estrutura? Enquanto a gente fala em sujeito, depois verbo e depois traz o complemento, Libras muda um pouquinho essa estrutura que eu já vou explicar para vocês. Mas antes de tudo, antes de você querer aprender como falar na estrutura de Libras, vai aprender os sinais, vai aprender a se comunicar com o surdo. Deixa isso para depois. Se você é um iniciante nisso, não se apegue nessa estrutura das frases em Libras, porque é algo que você vai começar a se acostumar com o tempo. Quando você começar a conversar com os surdos, você vai perceber essa maneira diferente de construir frases. Até tem alguns surdos que você conversa por mensagem que eles estão escrevendo no português, mas a estrutura da frase está em Libras e você vai perceber que no português iria se escrever de um jeito, mas ele escreve de outro jeito, porque ele pensa como a estrutura de Libras ainda. Assim como muitas vezes a gente também pensa na estrutura do português e quando vai fazer os sinais a gente faz na estrutura do português e não na estrutura de Libras. Uma dica muito importante para você que quer fazer as frases na estrutura de Libras é tirar o português da cabeça. Tentar pensar em Libras. O meu professor, uma vez, um professor surdo, mas que ele perdeu a audição, me deu uma dica muito legal quando eu perguntei como elaborar as frases na estrutura de Libras. Ele pediu para, quando eu for pensar na frase, eu desenhar aquela frase. Então, por exemplo, o menino subindo a montanha. O menino subiu a montanha. Primeira coisa que eu vou desenhar é o quê? A montanha. Depois eu vou desenhar o quê? O menino na montanha, né? E por fim eu vou fazer o movimento do menino subindo a montanha. Ou seja, a frase vai ser construída montanha, menino, subir. Ao invés do que seria no português sujeito, verbo e objeto, então o menino subiu a montanha, ficaria a ação no final. Então, uma dica muito importante para construir as frases é colocar essa ação sempre no final e também os números são no final. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês, porque depende de frase para frase. E também tem muitos surdos tem surdos que utilizam de uma forma muito bonita a estrutura de Libras, mas tem muitos surdos que não utilizam a estrutura de Libras, utilizam também sujeito, verbo e complemento. Não tem problema, assim, eles vão entender também o que você está falando. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Esse é um exemplo que eu falei num outro vídeo, que eu prometi trazer esse vídeo da estrutura de Libras. É um vídeo que eu falo se eu ensino errado Libras e eu falo um pouco sobre o português sinalizado. Se você quiser, clica aqui para ir acompanhar aquele vídeo. O exemplo é: eu vou para a casa da mamãe. Em Libras, como nós poderíamos construir essa frase? Vamos pensar aí, se a gente fosse fazer o desenho. Então, eu faria casa da mamãe, eu vou. Certo? Entenderam? Agora, um exemplo usando uma pergunta. Você gosta de chocolate? Chocolate? Você gosta? Isso seria colocar num tópico, né? O tópico é chocolate. Estamos falando sobre chocolate. Eu quero saber se você gosta. Outro exemplo é: eu comprei 3 canetas.
A gente vai fazer como? Caneta 3, eu comprei. Porque você determina qual é o objeto e depois você fala a quantidade dele. Sempre o número no final. Então, você não vai dizer 3 canetas, é caneta 3. Certo? Mas, gente, não se apegue a isso. Sabe, com o tempo vocês vão vendo como os surdos falam e aí você vai se ajustando. Você tem que tentar pensar como aquilo fica da melhor maneira de um jeito visual. Então são 3 canetas, né? 3. E eu comprar, porque sempre você vai direcionar a ação. Então por isso que é importante que ela fique no final. Porque primeiro você tem que colocar o sujeito da ação e o objeto para fazer esse direcionamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter te ajudado. Comenta aqui embaixo se você gostou, que outras dicas já te deram sobre isso e que outras formas já te ensinaram que é a estrutura de Libras, porque tem diversos autores que falam coisas diferentes. Então eu tô dizendo aqui sobre a minha experiência, sobre o que eu aprendi, não quer dizer que é verdade absoluta, ok? Então comenta aqui embaixo, dá o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os meus vídeos.